Imagine um dia claro e comum. De repente, seu celular para de funcionar. A eletricidade acaba. Não apenas no seu bairro, mas em toda a cidade, talvez em todo o continente. Você consegue ligar seu carro, mas as bombas de combustível estão fora do ar, os semáforos estão apagados. Embora os geradores de emergência dos hospitais funcionem, os estoques de medicamentos estão prestes a entrar em colapso. Sem internet, sem sistema bancário, e o abastecimento de água potável está para secar em poucos dias. Este não é um cenário de guerra ou ataque nuclear. Esta é a probabilidade de uma ameaça silenciosa, invisível e inteiramente natural emanando das profundezas do Sol. Então, e se o extraordinário evento espacial que devastou os sistemas telegráficos do mundo e iluminou o céu com auroras fantásticas em 1859, o evento Carrington, acontecesse novamente no mundo altamente interconectado de hoje? Quão preparados estamos como humanidade para esse poder estelar antigo? E a questão-chave: o que podemos fazer diante de um desastre que não podemos prevenir e cujo momento não podemos prever com precisão? A resposta a essas perguntas remonta à manhã de um Plus-Wise no 8 de setembro de 1859, quando o astrônomo amador Richard Carrington fez sua observação. Enquanto monitorava manchas solares, Carrington viu duas enormes explosões compostas por brilhantes rajadas de luz branca na superfície de nossa estrela. Ele documentou a mais intensa erupção solar registrada até então. Apenas 17 horas depois, uma enorme nuvem de plasma magnetizado lançada dessas explosões, uma ejeção de massa coronal, atingiu o escudo magnético da Terra. Seus efeitos foram extraordinários. As luzes do norte foram visíveis até em regiões equatoriais como Cuba e Havaí, e o céu estava tão iluminado que as pessoas relatavam conseguir ler jornais à meia-noite. Mas a verdadeira destruição foi tecnológica. A primeira rede global de comunicação do mundo, os sistemas telegráficos, colapsou completamente. Faíscas saltavam dos fios e, curiosamente, alguns operadores continuaram a enviar mensagens alimentados apenas pela corrente solar, mesmo após desconectar as fontes de energia. Este evento histórico deu à humanidade seu primeiro aviso concreto sobre o quão sensível a civilização poderia ser aos caprichos de nossa estrela. A diferença entre o mundo amplamente mecânico e analógico daquela época e a dependência digital de hoje muda fundamentalmente a escala da ameaça. Hoje, a repetição de um evento no nível de Carrington significaria um cenário de colapso sistêmico global visando a infraestrutura digital e elétrica da qual nossa civilização depende completamente. A verdade mais crítica e inquietante é esta: tal evento não pode ser prevenido. Não temos o luxo de controlar a dinâmica interna do Sol. Ainda mais preocupante é que não sabemos exatamente quando ele ocorrerá. Satélites avançados de observação só podem fornecer tempos de alerta que variam entre cerca de 15 horas a poucos dias no máximo, e só podemos avaliar completamente a intensidade da tempestade à medida que ela se aproxima. Então, se essa magnífica e destrutiva supertempestade atingir a Terra, como o processo se desenrolaria? O impacto inicial chega como uma severa explosão de radiação viajando à velocidade da luz. A alta atmosfera da Terra no lado diurno superaquece e se expande repentinamente. Essa expansão cria um arrasto inesperado nos satélites em órbita baixa, perturbando suas trajetórias. Os sinais do Sistema de Posicionamento Global GPS se tornam seriamente distorcidos ou totalmente cortados. Isso afeta não apenas a navegação, mas inúmeros sistemas que dependem da sincronização de tempo, como transações financeiras e redes de comunicação. Toda comunicação por rádio de ondas curtas falha, mas a verdadeira devastação começa quando a enorme nuvem de plasma magnetizado, composta por bilhões de toneladas de partículas carregadas, atinge o campo magnético da Terra. Essa colisão provoca flutuações violentas e rápidas no campo magnético. Esse campo magnético flutuante age como um gerador, produzindo correntes elétricas colossais na crosta terrestre e nas águas salgadas dos oceanos, chamadas correntes induzidas geomagneticamente CID. Essas correntes atacam nossos maiores condutores, redes elétricas nacionais, oleodutos e gasodutos, cabos de comunicação transoceânicos. As redes elétricas modernas são interconectadas em escalas continentais para a eficiência, e grandes transformadores de alta tensão formam o coração dessa rede. Infelizmente, esses dispositivos massivos e caros não foram projetados para suportar a corrente contínua causada pela CIG. A corrente excessiva resultante causa superaquecimento, fusão e danos irreversíveis aos núcleos dos transformadores.
Uma tempestade no nível do evento Carrington poderia desabilitar simultaneamente dezenas ou centenas de transformadores críticos em um continente. Cada transformador é feito sob medida. Peças sobressalentes não são armazenadas, e fabricação e transporte levam meses ou até anos. Perder eletricidade não significa apenas as luzes se apagando, isso corta todas as veias vitais que sustentam a vida moderna. Esse golpe único desencadeia um efeito dominó. O colapso da rede elétrica causa a queda de todas as outras infraestruturas críticas uma após outra. Estações de bombeamento de água conectadas em rede falham, e a água para de sair das torneiras em poucos dias. Estações de tratamento de esgoto saem do ar, aumentando grandemente o risco de epidemias. Torres de celular, espinhas dorsais da internet, emissoras de TV e rádio desligam. A sociedade fica cega, privada de fluxo de informação instantaneamente. Sistemas bancários, transferências eletrônicas de fundos, caixas eletrônicos e redes de cartões de crédito colapsam. Bombas elétricas em postos de gasolina e sistemas de oleodutos param de funcionar. Geladeiras e freezers em supermercados descongelam em poucos dias. Hospitais conseguem operar temporariamente com geradores, mas enfrentam dificuldades crescentes para obter água potável, suprimentos médicos frescos e manter a comunicação. Semáforos, trens elétricos, sistemas de metrô e controle de tráfego aéreo falham. O resultado é uma regressão rápida e traumática de uma civilização industrial e digital para comunidades localizadas lutando para sobreviver com seus próprios recursos, sem eletricidade, comunicação ou logística. As maiores ameaças nas primeiras semanas são doenças infecciosas, desnutrição e agitação social decorrentes da imensa incerteza. O evento Carrington de 1859 foi uma curiosidade e fascínio científico que impulsionou os limites da tecnologia de sua época. Hoje, um evento similar é considerado uma ameaça sistêmica existencial. A diferença fundamental está em como nossa civilização está organizada. Em 1859, os sistemas eram amplamente isolados e locais. O telégrafo foi a única rede eletrônica global que colapsou. Ainda assim, a sociedade baseava-se na agricultura local, transporte a cavalo e ferramentas mecânicas. A autossuficiência em necessidades básicas era amplamente mantida. No século XXI, porém, a civilização global moderna é construída sobre uma rede fortemente acoplada, altamente otimizada e eficiente de sistemas. Essa eficiência vem às custas da flexibilidade e resiliência. Cadeias de suprimentos just-in-time, redes energéticas unificadas e dependência digital transmitem instantaneamente o choque de uma área para todo o sistema. O mundo de Carrington ficou no escuro em comunicação. Nosso mundo corre o risco de um corte súbito e simultâneo dos sistemas vitais de suporte. Então, embora a prevenção seja impossível, o que pode ser feito para mitigar os impactos, absorver os choques e possibilitar a recuperação? Esse esforço requer uma estratégia sincronizada nos níveis individual, nacional e internacional. Primeiro, investimentos proativos e mitigadores em infraestrutura são essenciais. Redes elétricas precisam integrar dispositivos filtradores ativos e passivos que monitorem, meçam e desviem. Correntes induzidas geomagneticamente CID em tempo real, e os projetos de transformadores devem ser revisados. Estoques estratégicos dos componentes mais vitais da rede, com longos prazos de entrega, devem ser estabelecidos em níveis nacionais e regionais, junto com protocolos de substituição rápida. Satélites de próxima geração equipados com componentes mais resistentes a partículas de alta energia e comunicações críticas apoiadas por sistemas alternativos são vitais. O segundo passo é o alerta antecipado, previsão e planejamento de gestão de crises, o desenvolvimento e operação contínua de instrumentos de nova geração para substituir satélites de observação como o Observatório Solar e Heliosférico SOHO, o Explorador Avançado de Composição ACE e o Observatório de Clima do Espaço Profundo DESS-SCOVR maximizam os tempos de alerta. Planos nacionais abrangentes devem tratar tal evento como uma categoria distinta de emergência do clima espacial, com protocolos claros de coordenação entre ministérios de energia, transporte, saúde e comunicações. Decisões operacionais radicais, como desligar temporária e sistematicamente as partes mais vulneráveis da rede ao receber um alerta de tempestade extrema, para então reiniciá-las depois, devem ter uma estrutura estabelecida. A terceira, e talvez mais crucial fase, é construir resiliência individual e social. Cada domicílio deve estocar pelo menos 2 semanas, idealmente 1 mês, de água, alimentos não perecíveis, medicamentos prescritos, suprimentos de primeiros socorros e uma pequena quantia em dinheiro. Rádios a bateria ou manivela solar, mapas físicos e manuais impressos de habilidades formam a base da informação e comunicação sem eletricidade.
Nos níveis de bairro e cidade, redes de ajuda mútua pré-planejadas, conhecimento dos recursos locais e o cultivo de uma cultura de ação coletiva tornam-se os amortecedores da comunidade. A recuperação será uma longa jornada de meses, provavelmente anos. A prioridade será mobilizar transformadores não danificados para reviver infraestruturas críticas, enquanto a ajuda internacional avançará lentamente devido à comunicação e transporte interrompidos. O extraordinário potencial dramático do evento Carrington tornou-o um tema fértil na literatura e cultura popular. O romance One Second After, de William R. Forstchen, e o thriller Blackout, de Mark Ellsberg, ilustram as consequências sociais de um colapso eletromagnético. Filmes como The Road retratam os desafios psicológicos de um mundo sem tecnologia. Essas obras desempenharam um papel significativo no aumento da conscientização pública sobre o clima espacial. O evento Carrington agora não é apenas um capítulo em livros de história, mas também um ponto de referência nas discussões sobre segurança nacional e preparação civil. Uma supertempestade no nível Carrington se apresenta como um risco global tangível no espaço. A incerteza de quando ela ocorrerá torna mais perigosa, mas também a indicação mais clara de que devemos agir agora para nos preparar. Conscientização, investimentos estratégicos e construção da resiliência social podem mitigar muito seus efeitos. A questão não é apenas proteger transformadores, mas também tornar a sociedade menos centralizada, mais flexível localmente e mais conhecedora de habilidades práticas. As faíscas que saltaram dos fios telegráficos em 1859 permanecem um sinal de alarme não extinto para o mundo digital de hoje. Então, estamos ouvindo esse alarme? Qual é o nível de preparo básico da sua casa? Você já considerou a capacidade do seu bairro para suprir necessidades essenciais se isolado do mundo externo por um mês? Você acha que os investimentos governamentais nessa ameaça invisível são suficientes? Ou continuaremos a ignorar quão frágil é a camada tecnológica de nossa civilização sob o conforto da vida moderna? O evento Carrington não é apenas uma história do passado, mas uma pergunta urgente para o futuro. Como podemos reconstruir a resiliência neste mundo hiperconectado e frágil que construímos em nome do progresso? Para responder, não devemos esperar pela próxima grande explosão no Sol. Este artigo envolvente analisa profundamente os potenciais impactos do evento Carrington em nosso mundo moderno. Questiona quão frágil é realmente a tecnologia e quão preparados devemos estar para um desastre do clima espacial como este. Para aumentar a conscientização sobre este tema crucial, curta, inscreva-se no nosso canal e compartilhe suas opiniões nos comentários. Vamos nos preparar para o futuro juntos.